fraturas transtrocanterianas, é exatamente porque é uma fratura muito comum e ela acaba sendo do dia a dia de todos nós. Todos nós tratamos as fraturas transtrocanterianas e o intuito aqui é a gente revisar alguns conceitos e mostrar se existe alguma novidade, o que a gente pode melhorar para tratar cada vez melhor os nossos pacientes. Então, primeiro, existe uma grande novidade no tratamento da transtrocanteriana? Então, será que a grande novidade hoje são os implantes? A gente passa das placas de ângulo fixo, um tutor estático, a ter como parafuso deslizante, o DHS, um tutor que já permite uma impacção controlada, até hoje as hastes mais modernas, hastes de elemento único de bloqueio, haste com 2 elementos de bloqueio cefálico. Então, será que essa foi a grande novidade no tratamento das fraturas transtrocanterianas atualmente? Ou a gente começou a entender melhor a fratura e, com base no melhor entendimento dos conceitos da fratura trans, a gente começou a tratar melhor? A grande verdade é que a gente vai mostrar até o final da aula que talvez o implante seja o menor dos problemas no tratamento das fraturas. A grande importância é a gente entender como é que essa fratura vai se comportar de acordo com o seu traço, de acordo com a sua característica. E aí que entra o primeiro conceito importante, que é o conceito da estabilidade da fratura. Então, muito bem, o primeiro conceito que a gente tem que ter é o que é estável, o que é uma instabilidade. Então, a primeira questão da instabilidade é em relação à convolução da cortical póstero-medial. Então, uma vez que eu tenho essa cominução, eu vou ter uma tendência à valização da minha cabeça, que é a hora que a gente aplicar a carga fisiológica do organismo. Essa cabeça vai tender a varo, porque eu não tenho onde sustentar a minha fratura. Então, minha região do cálcar que passa a carga, ela não é mais competente, e a hora que o paciente tem a descarga de peso, variza. E, ao mesmo tempo, a hora que o perfil que eu tenho a cominução da minha região, eu tendo a ter uma retroversão da cabeça. Então, esse é um primeiro conceito importante. A hora que eu tiver a cominução do meu cálcar, eu tenho uma tendência de varização e retroversão da minha cabeça femoral. E isso é uma questão que eu vou ter que lidar na hora que eu estou fazendo o meu tratamento. Outra coisa importante na estabilidade é a integridade da cortical lateral. Então, a partir do momento que eu tenho uma cortical lateral íntegra, as minhas forças principais atuantes são forças que vão tender a gerar compressão na fratura se ela estiver bem reduzida, bem fixada. Então, isso já é um ponto favorável. Eu vou gerar compressão na fratura, que é tudo o que você quer, que vai propiciar ao processo de consolidação. Mas, se eu tiver uma quebra nessa cortical lateral, eu vou ter principalmente uma força de cisalhamento, onde eu vou tender para a medialização da diáfise e a lateralização do fragmento proximal. E isso a gente tem que levar em conta porque, dependendo do tipo de implante que eu usar, como por exemplo, parafuso deslizante tipo DHS, ele vai levar a falha do meu implante e a falha da fixação. Então, a partir desse momento, eu já sei que estabilidade é a integridade ou a cominução do meu córtex póstero-medial e a integridade ou fratura da parede lateral, que são os dois fatores que mais vão influenciar na estabilidade da minha fratura transtrocantéria. Então, com base nisso, a gente classifica. Então, aqui a gente acaba usando a classificação AO, porque ela é mais simples e é a que mais tem reprodutibilidade inter e interobservadores. Então, A1 seriam as fraturas estáveis, ou seja, sem cominução póstero-medial, cortical lateral íntegra. As A2, eu tenho cominução póstero-medial e a parede lateral se mantém íntegra. E as A3 são as fraturas de traço reverso, ou seja, eu já tenho comprometimento da minha parede lateral, podendo ou não ter comprometimento também do meu córtex póstero-medial. Então, daí vem a questão. Eu tenho a minha fratura, eu preciso avaliá-la radiograficamente para poder classificar. E o que eu preciso para ver adequadamente?
Será que só essa radiografia, que é o mais de costume, a gente vai lá, põe o paciente na sala de raio-x, faz uma radiografia AP de bacia. Será que ela já é o suficiente para a gente ter todos esses dados? Se eu tenho uma cortical lateral íntegra, se eu tenho uma cominuição no meu córtex póstero-medial, quanto a essa cominuição, isso já é suficiente para eu poder classificar a fratura e dar meu tratamento? Na maioria das vezes isso não é o adequado. Você precisa de um raio-x em perfil, onde a gente vai ver o quanto da cortical póstero-medial está comprometido para poder fazer o planejamento, algumas vezes até do tamanho do meu implante, do comprimento de placa, comprimento de haste, e o raio-x com tração e rotação interna. Por quê? Porque é a única posição que eu vou conseguir ver a minha cortical lateral. A posição natural do paciente que é em rotação externa vai tender a jogar essa cortical lateral para posterior. Então, se eu não corrigir isso, eu não consigo estudar essa região e, consequentemente, eu posso fazer uma opção errada de implante no momento cirúrgico. Se eu tiver a fratura lateral, eu não vi e só tiver DHS na sala, eu não vou conseguir fazer uma boa fixação dessa fratura e eu não vou ter alternativa no intraoperatório para conseguir lidar com isso. Então, o estudo radiográfico ele é fundamental. Então, a gente precisa ter o AB da bacia, o perfil desse quadril e o raio-x com tração e rotação interna para o melhor estudo. Tá? Mas um técnico de raio-x não faz. Você tem que ir lá, tem que fazer uma tração leve no paciente, rodar interno, para poder fazer o exame radiográfico adequado. Isso é função nossa, acompanhar esse exame e fazer. Então, uma vez tendo, a gente já sabendo os critérios de estabilidade da minha fratura, tendo um diagnóstico preciso, a gente tem que ir para o próximo passo, que é entender os fatores que levam à falha da síntese. Ou seja, os fatores que levam ao cutout, que é a pior falha que a gente pode ter tratando esse tipo de fratura. Então, a gente tem alguns fatores que podem ser os principais. Então, primeiro, seleção de implante. Se eu selecionar errado, eu posso ter falha. A qualidade óssea pode me interferir no sucesso ou no insucesso. A própria geometria da fratura, ou seja, a estabilidade do meu implante, da minha fratura, a qualidade da redução que eu vou conseguir e o posicionamento do implante. Então, se a gente tiver que numerar em termos de importância desses fatores, o primeiro fator é a qualidade da redução. E isso é um fator que depende única e exclusivamente do cirurgião. Em segundo, viria a própria característica de estabilidade da fratura. Mas esse é um fator que já não depende não depende do ortopedista. Esse é um fator que veio junto com o paciente e a gente vai ter que lidar com ele. Em terceiro, posicionamento do implante. Eu tenho que posicionar adequadamente meu implante para ele não ter falha. E novamente, depende da gente. Em quarto, viria a qualidade óssea, ou seja, a presença ou não de uma osteoporose mais intensa, também inerente ao paciente. E por último, eu colocaria como a seleção do implante. Talvez a seleção do implante seja o que menos influencia para ter uma falha ou não. Então, muito bem, falando um pouquinho da redução. Primeiro, redução adequada. O principal é evitar vário. Se eu tiver uma redução em vário, nesse estudo, ele mostrou um vário menor de 100 graus, 28% dos pacientes evoluíram para o fenômeno de cutout. Então aqui a gente já vê que a manutenção do ângulo cérvico diafisário ele é fundamental para você não ter uma complicação maior. E o que é uma boa redução? Então aqui a gente tem um exemplo de uma possível redução em radioscopia. Então aqui a gente vê no AP e no perfil. A gente nota que existe um varismo aqui na região, se a gente for traçar o ângulo cérvico diafisário, ele está diminuído em relação ao esperado, ao normal, e no perfil a gente nota que não há um alinhamento desse ângulo também. Então a gente não pode, de forma alguma, aceitar essa redução. Primeiro, o implante não corrige redução. Você tem que fazer uma redução prévia à colocação do seu implante. Ok? E a redução tem que ser adequada. Então aqui um outro exemplo, um paciente de 72 anos,
a gente colocou na mesa de tração, que é o nosso hábito para estudo, e aqui a gente julga a redução. Que parâmetros que eu vou usar? Primeiro, refazer a linha do cálculo. Então, se eu tenho a linha do cálculo refeita com o contato entre a cortical anterior e o resto da diáfise, isso é um bom parâmetro de redução. Segundo, restabelecer o ângulo certo diafisário do paciente. Como eu tenho um raio-x de bacia no início, na avaliação inicial, então eu tenho uma ideia do ângulo certo diafisário contralateral para reproduzir nesse lado. Tanto na radiografia em AP, quanto no perfil. Lembrar que a média do ângulo certo diafisário normal é de 125 graus, no idoso tendendo a aumentar pela valgização fisiológica, e no perfil esse ângulo é de 180 graus, então eles estão extremamente alinhados. Então eu só vou começar a fazer minha osteossíntese a hora que eu tiver obtido esses parâmetros. Ah, mas por manipulação fechada eu não estou conseguindo ter essa redução, eu não consigo de forma alguma corrigir isso de uma redução incruenta. Aí você vai partir para técnicas minimamente invasivas de redução e vai reduzir antes de fazer o início da colocação do seu implante. Tá? Então acho que essa é uma primeira mensagem a deixar, a colocação do implante, ela só começa a ser feita depois de obtida a redução, seja por método fechado, seja por método aberto, minimamente invasivo. Quanto à geometria da fratura, então aqui de novo a gente vê a questão da estabilidade. Quando eu tenho meu cálcar íntegro, a hora que eu restabelecer a estrutura anatômica, eu vou ter um local onde a carga vai ser distribuída fisiologicamente, ao passo que nas fraturas instáveis eu tenho esse gap que vai levar à tendência de varização e retroversão. Então, para evitar essa tendência, eu tenho que ter implantes que tenham estabilidade angular contra a varização desse fêmur. Então, a gente vê que, independente do implante que a gente for usar, uma das características dele tem que ser estabilidade angular contra a varização. Então, pode ser haste, pode ser placa, qualquer coisa que for, tem que ter esse elemento exatamente para evitar a tendência à var. Depois a gente vai para o posicionamento do implante. Então, nosso intuito é colocar o parafuso na região adequada. E como é que a gente avalia isso? Aí entra o que o professor Baumgarten escreveu em 95, que é a distância da ponta do implante ao ápice da cabeça. A gente vai ver que isso tem uma grande relação com a taxa de falha. Então a gente precisa determinar, primeiro, se eu quero colocar o meu implante o mais próximo possível do ápice da cabeça, o primeiro ponto é, onde é o ápice? Que é muito fácil falar, vamos pôr no ápice da cabeça, é bonito falar, mas como a gente faz para determinar onde está localizado o ápice da fratura? O ápice pode ser aqui no AP, aqui, aqui, qualquer região é o ápice, no perfil também. Eu posso ter uma gama de posições que eu posso julgar que seja o ápice, mas não. O ápice a gente vai traçar o eixo longo do colo. Então, o maior eixo do colo, onde ele cruzar com o osso subcondral, ali é meu ápice. Tanto na radiografia em AP, quanto em perfil. Ah, mas eu tenho dificuldade de tentar localizar o maior eixo. Então, o que você pode fazer? Pegar duas retas paralelas, ver onde é o meio delas e traçar essa reta passando por ela. Aí você consegue determinar o ápice da cabeça. Ok? Tanto na radiografia em AP, quanto no perfil. Uma vez tendo o seu ápice, você vai para a colocação do implante. Ok? Então, o tip, a ponta do implante, vai determinar o seu outro ponto de referência para fazer a medida do TAD. Tanto no AP quanto no perfil. E a distância linear entre esses elementos é que vai te dar essa medida. Então aqui, no posicionamento numa parafuso de HS, eu tenho essa distância na P, essa distância medida no perfil, e a somatória das duas distâncias é que vai dar o nosso índice. E esse índice tem que ser menor que 25 milímetros.
Okay? Então é importante a gente buscar essa medida o melhor possível. E por que ela tem que ser menor que 25 milímetros? Esse é o estudo do Baumgarten, que ele publicou em 95, que ele mostra que acima de 25 milímetros a taxa de falha ela cresce exponencialmente. Então a gente tem que respeitar esse dado, sempre buscar o nosso TAD abaixo de 25. Então, a gente já vê que dois fatores importantes que nós temos que tomar cuidado é posicionar, reduzir adequadamente essa fratura e posicionar o implante. Se eu não reduzir bem a fratura, eu não consigo posicionar o meu implante adequado. E eu vou estar fugindo do meu TAD e isso pode levar a falha. Quanto à questão da qualidade óssea, da osteoporose, a gente tem que lidar com isso de que forma? A partir do momento que vai tendo o processo de osteoporose, eu vou tendo reabsorção óssea e a gente vai ficando cada vez menos osso na cabeça. Vão sobrar as linhas de compressão primária e as linhas de tensão primária, que vão ficando cada vez mais próximos da região do osso subcondral. Então, se no paciente jovem eu posiciono o meu implante a 10 milímetros do osso subcondral, se a gente somar no APEN no perfil, ainda vai dar um TAD menor do que 25. No paciente com osteoporose, eu tendo a diminuir essa distância. Eu deixo ele a 5 milímetros do osso osteocondral. Exatamente porque é ali que eu vou ter osso para o meu implante ancorar. Se eu colocar numa distância maior, esse parafuso não vai estar ancorado em osso e vai poder falhar. Ok? E por último, seleção do implante. A velha questão: placas DHS versus hastes intramedulares. Então aqui a gente tem um estudo que comparou em 4 e 12 meses, tanto os resultados com haste quanto os resultados com placa. E a gente vê, em termos de dor, com 4 e 12 meses, sem diferença significativa. Em termos de ato de movimento, também não mostrou diferença significativa. E alterações de marcha, progressão da marcha com 4 e 12 meses sem diferença. Aqui uma meta-análise que envolve 24 estudos, envolvendo mais de 3.000 pacientes, que é a revisão anual do Parkinson. Então ele vê taxa geral de cutout, incluindo qualquer tipo de fratura transtrocantérica, sem diferença significativa. Taxa geral de cutout, incluindo aqui só as fraturas instáveis, também sem diferença. Taxa de falha em geral, por qualquer falha nas fraturas transtrocantéricas. A haste falhou muito mais do que as placas. E uma taxa de falha só nas fraturas instáveis, a haste tem uma leve tendência a mais falha. E qual foi essa principal falha que acabou sendo incluída aqui? É a fratura na ponta do implante. Então talvez essa seja uma crítica ao trabalho, que aqui você leva em consideração todas as gerações de hastes intramedular e cefalomedular que foram usadas no tratamento das fraturas transtrocantéricas, enquanto no início do desenvolvimento dessas hastes, a taxa de fratura era muito grande. Então, talvez com o tempo, isso tenda a diminuir, mas por enquanto, ainda é o dado que a gente tem. Mas ele também avaliou a parte clínica: falha da consolidação, taxa de infecção, hematoma pós-operatório, fenômenos tromboembólicos, taxa de complicação clínica, mortalidade, dor tardia, dificuldade para a marcha e retorno ao nível de atividade prévia. Será que algum foi superior ao outro? Sem diferença significativa. Ambos tiveram os mesmos resultados. Como conclusão do estudo, ele recomenda que as hastes intramedulares não sejam usadas nas fraturas estáveis, que nas fraturas instáveis não existe uma grande vantagem em você usar a haste cefalomedular. A única recomendação é para as fraturas de traço reverso, que nas fraturas de traço reverso, sim, existe evidência de que a haste tem uma tendência a ser superior à placa, exatamente por neutralizar melhor aquela força de cisalhamento. Então, qual tem sido a nossa conduta adotada aqui pelo grupo de trauma para o tratamento das fraturas transtrocantéricas? Nas fraturas A1, velho e bom DHS. Então aqui um exemplo: um paciente de 78 anos, chegou com essa fratura trans,
submetido à fixação interna, DHS, uma boa evolução. Então, depois de tudo isso que a gente falou, existe espaço para haste nas fraturas A2? Tudo a gente vai tratar com DHS. Você pode fazer DHS, porém, em algumas situações, a haste acaba sendo recomendada. Quando? Primeiro, quando eu tenho uma parede lateral pequena, como nesse caso, a gente vê que o traço, ao invés de vir para o ápice do trocânter maior, ele corre um pouco para a base. Então, qual que é o risco? O meu ponto de entrada de DHS é no nível do trocânter menor. O risco é a hora que eu estiver passando a broca tripla DHS para fazer o trajeto do parafuso e a acomodação do canhão da placa, eu ter a fratura da parede lateral. E aí, se eu fraturar intraoperatório, eu estou transformando a minha A2 numa A3 e muitas vezes eu não vou ter como consertar isso, eu vou estar só com DHS e isso vai falhar com o tempo. Então, nesses casos, a gente acaba indicando haste céfalo-medular. Cominução do trocânter maior. Então, quando eu tenho uma fratura com cominução aqui na região do trocânter, a gente acaba indicando. Por quê? Pelo risco de medialização excessiva com a impacção do DHS. Eu não vou ter o cálcar que vai poder estabilizar a minha fratura. Então, o meu segundo local de estabilização da fratura seria a ponta do trocânter maior, que também está cominuta. Então, com o DHS, esse fragmento só se estabilizaria a hora que ele tivesse contato com a cortical lateral. Então, para evitar a medialização excessiva, a haste ela acaba virando um novo batente. Então, a partir do momento que eu tiver com a haste ali, ela vai acomodar a fratura e dessa forma eu tenho uma medialização menor da minha diálise. E por último, osteoporose grave. O que foi o que aconteceu exatamente nesse caso? A gente já avaliava, a gente vê aqui, só tem uns linhas de compressão primária, então uma osteoporose grave. O risco que pode acontecer é exatamente o que aconteceu aqui, aí fica um pouco ruim de ver, mas existia uma fratura intraoperatória da parede lateral. Então, se eu julgar que aquele osso não vai me aguentar a perfuração pela broca DHS, é melhor você ir para a haste céfalo-medular, ok? E nas A3, a gente não tem discussão, aqui a nossa opção é pela haste céfalo-medular e pronto. Daí vem outra discussão, céfalo-medular longo, ou posso usar a céfalo-medular standard, curta, daí depende de cada empresa que você for usar. Quando que eu vou indicar usar uma haste longa no meu paciente? Então, o primeiro cuidado que eu tenho que ter, e aí entra a avaliação pré-operatória, é o anticurva excessivo. Se eu tiver um paciente que pela idade, a curvatura do fêmur está muito excessiva, vale a pena você usar a haste longa. Por quê? Porque a hora que você colocar a haste standard, a ponta do seu implante vai ficar na cortical anterior, isso propicia dor e pode propiciar uma fratura perimplante. Segundo, paciente brevilíneo. Então, se for um paciente de baixa estatura, pelo mesmo problema do implante ficar na cortical anterior, você acaba indicando haste céfalo-medular longa. E por último, osteoporose grave com comprometimento intenso da diáfise. Então, aqueles fêmures que você já tem um adelgaçamento intenso das corticais, tanto no AP quanto no perfil, que seria para artroplastia como DOR-C, você acaba usando a haste longa para evitar a fratura perimplante. Mas a gente, apesar de dar todo o nosso tratamento adequado, reduzir bem, colocar nosso implante bem, a gente ainda tem um problema, que é a taxa de mortalidade desses pacientes. Ainda existe uma taxa de mortalidade de 36% no primeiro ano pós-fratura, por causas relacionadas ou não relacionadas à cirurgia. Isso está diretamente ligado com a idade do paciente, sexo e a classificação da Sociedade Americana de Anestesia pré-operatória. Então, pacientes com idade mais avançada, do sexo masculino e com asa elevada, tem uma mortalidade muito relacionada. Então, a gente precisa ter, de alguma forma, diminuir essa taxa de mortalidade. E aí que entra, hoje, as abordagens multidisciplinares para esse tipo de paciente. Então, a gente tem que envolver tanto o cirurgião ortopédico,
quanto o clínico, principalmente um geriatra, quanto o médico intensivista e o anestesiologista. Então, essa integração é chamada de co-management no exterior. E ela já vem mostrando alguns benefícios. Então, primeiro, ele agiliza a cirurgia para com que ela ocorra em até 24 horas após a internação do paciente. Com isso, eu tenho uma diminuição na taxa de complicação. Então, nos pacientes que foram tratados em conjunto, eles tiveram 30% de complicação, enquanto os pacientes que não tiveram esse tratamento quase chegou a 50% de complicação. Eu tenho uma diminuição na taxa de infecção, então aqui a gente nota uma diminuição drástica na taxa de infecção de 19,8%, que a média geral passa para 2%, e diminuição do tempo de internação. Então, um paciente que geralmente ficava em 8 dias, quase 9 dias internado, passa a ter uma taxa de internação de 4 a 5 dias. Daí vem a pergunta, mas isso está diminuindo a mortalidade? Esses estudos ainda são muito recentes para mostrar uma diminuição dessa taxa. Mas talvez esse seja o caminho para conseguir ter uma melhora da sobrevida do nosso paciente. Então, como mensagens: primeiro, fazer o diagnóstico correto para você ter uma boa classificação da sua fratura, com isso poder indicar o seu tratamento adequado. Segundo, planejar adequadamente a sua cirurgia, que implante eu vou usar, como eu vou reduzir, e executar a sua cirurgia conforme você planejar, de forma que você diminua as causas de falha. E por último, precocidade na cirurgia. Tentar agilizar o máximo possível, operar o mais breve possível esse paciente, desde que você tenha uma abordagem conjunta, multidisciplinar, para poder tratar esse paciente. Obrigado.